Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer aqui para vocês uma receita que eu tirei de um canal no YouTube internacional, se eu não me engano era italiano. Sim, foi a primeira vez que eu fiz essa torta e sim, eu coloquei o toque da Adriana nele, porque originalmente essa receita é só com um creme branco e a cobertura que eles usam é um chantilly ou alguma coisa parecida com isso. E eu resolvi fazer com dois recheios, o de chocolate branco original e um de brigadeiro, e utilizar uma cobertura que eu uso bastante para os rocamboles que eu vendia. Nessa receita dessa cobertura, o ideal é que vocês diminuam um pouquinho o creme de leite que eu mostrei no vídeo e que vocês deixem essa cobertura no mínimo 45 minutos dentro da geladeira. Por quê? Porque ela começa a endurecer um pouco mais e fica mais fácil para vocês aplicarem em volta e não ficar escorrendo. Vocês podem ver que no vídeo a cobertura ainda parece bem mole, tá? Então se vocês deixarem esse tempo na geladeira antes, vai ficar mais fácil e ele vai aderir melhor na própria torta. Eu utilizei um pacote de bolacha champanhe, tá? De 300 gramas. Para fazer a parte de cima da decoração, eu reservei duas bolachas champanhe. Uma eu quebrei em 3 partes para colocar no topo e a outra eu dei uma esmigalhada para colocar os farelos em cima. Eu tentei fazer uma decoraçãozinha utilizando o chocolate derretido com folha de acetato, né, passando ali na folha e indo pro congelador, mas não deu muito certo. Mas mesmo assim eu acabei conseguindo salvar aqueles 3 pedacinhos que vocês podem ver no vídeo. Eu utilizei para fazer a torta, como das bolachas champanhe, esse tipo de plástico aqui, tá? Que é um plástico que vocês encontram em casas de embalagem, só que ele é bem duro. Vocês podem ver que ele não é muito maleável. Então eu sugiro que quando vocês forem fazer a torta de vocês, vocês utilizem aqueles plástico que a gente encontra em supermercado para pegar legumes, verduras, frutas e colocar dentro. Por quê? Porque ele é mais molinho, ele vai se acomodar melhor na forma e vai ficar mais fácil, mais uniforme as suas bolachas champanhe. Depois para você tirar ele vai estar mais unido. Porque você pode ver no vídeo que tem um pedaço que fica meio que caindo toda hora. Por quê? Porque ele realmente não estava ali junto, aderindo, secando, né? E também porque a cobertura estava um pouco mole demais. A forma de fundo removível que eu utilizei foi uma de 23 centímetros, tá? Então, se vocês forem usar uma menor, vocês vão ter que diminuir um pouco a receita. No vídeo eu falo que eu senti um pouquinho de gosto de ovo na cobertura branca. Isso porque eu tinha experimentado o restinho que sobrou na panela. Quando eu fui comer junto o recheio branco com o recheio escuro, né, que é o de brigadeiro, esse gosto de ovo praticamente sumiu. Mas se você quiser garantir que não tenha realmente nenhum gosto de ovo, dá uma peneirada na gema do ovo, certo? Mas eu acho particularmente que não precisa. No dia que eu fiz a gravação dessa receita, eu tava com problema na minha garganta. Então eu não fiz nem a introdução que eu tô fazendo aqui com vocês agora, e nem eu finalizei mostrando, né, comendo e tudo mais e tal, porque eu já tinha forçado bastante a minha voz pra ensinar a receita. Mas, gente, eu me acabei comendo essa torta, porque realmente ela fica uma coisa muito saborosa, muito boa mesmo. Então, super vale a pena você fazer aí quando você estiver recebendo alguém, né, especial, ou mesmo só pro seu final de semana aí, para adoçar a sua vida, por que não? Então, sem mais delongas, porque o vídeo também ficou longo, vamos lá então à receita. Primeiro nós vamos fazer uma caldinha para molhar os biscoitos de champanhe. Para isso nós vamos precisar de 250 ml de leite. E de preferência usar uma colher de sopa de cacau sem açúcar, mas como eu não tenho cacau sem açúcar, eu vou estar utilizando achocolatado mesmo. Mistura bem e vamos levar para o fogo até ferver. A hora que começar a levantar borbulha, você já pode tirar do fogo. Esse é o recheio original, mas como eu vou fazer 2 recheios, eu vou fazer a metade. Se você quiser fazer só desse, duplica a receita. Vou precisar de 250 ml de leite, 25 gramas de açúcar, que dá o equivalente a mais ou menos 2 colheres de sopa, 30 gramas de farinha, que aqui dá mais ou menos 3 colheres, um ovo
e o chocolate branco para colocar a hora que já estiver no fogo e começar a esquentar um pouquinho. São 50 gramas de chocolate branco. Vou misturar tudo aqui com o fouet. E vou quebrar aqui em pedaços menores o chocolate. Levar pro fogo. Logo que começar a esquentar um pouquinho, você já pode colocar o chocolate branco. Ele começa a ficar um creme bem consistente. Quando ele começar a cair em blocos, aí você já pode tirar. Para o segundo recheio, nós vamos precisar de meia caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite e 3 colheres de achocolatado. Vamos mexer e levar para o fogo para ficar igualzinho um brigadeiro. Quando ele começar a levantar essa espuma, tem que mexer sempre para não grudar no fundo, tá, gente? Quando ele começar a ficar com esses caminhos aqui marcados, que dá pra você ver o fundo da panela, ele já tá bom. Mas tem que ficar bem marcadinho, porque ele vai começando a fazer isso um pouco antes, quando ainda tá muito mole. E aí já pode desligar e deixar esfriar. Depois que tudo estiver frio, nós vamos pegar uma forma de fundo removível e nós vamos precisar de 2 plásticos para fazer o forro. No caso aqui, eu peguei aqueles sacos de embalagem mesmo e cortei com estilete os 3 pontos para abrir. E aí nós vamos colocar um dentro. E vamos colocar o outro no outro sentido. E aí nós vamos pegar o nosso caldinho que a gente fez. Repara bem se o achocolatado não ficou todo no fundo. E aí nós vamos começar a molhar as nossas bolachas champanhe. E vamos colocando no fundo. E aí vamos dar uma quebradinha para conseguir encaixar certinho no fundo da forma. Vamos colocar também nas laterais. Se você achar melhor para dar um formato mais fácil de cobrir toda a forma, pode quebrar. A gente pode colocar também nos pontinhos que ficaram mais abertos. Aí eu peguei mais algumas bolachas champanhe e vou dar uma quebradinha para conseguir tampar um pouco mais esses buraquinhos que ficaram aqui. Que a intenção é que essa parte fique a parte de cima onde nós vamos fazer a cobertura. Vou dar uma quebrada nessa daqui também, para ela tomar melhor o formato. Agora nós vamos pegar o nosso creme branco, vamos dar uma mexida nele e vamos colocar por cima dos nossos biscoitos.
raspa o máximo que der pra não perder nada. E aí a gente vai ajeitando aqui na forma pra ficar bem espalhadinho. E espalhado bem o primeiro recheio, vamos colocar o segundo, que é o de brigadeiro. E aí vamos fazer o mesmo processo para poder espalhar dentro. Se quiser usar um bico confeiteiro, pode usar. E depois de tudo bem espalhado, eu venho e faço uma nova camada de bolacha champanhe. Como elas têm um formato, uma parte um pouco maior e a outra menor, tentem sempre fazer ao contrário uma da outra. Tá vendo? Essa região aqui ela é um pouquinho mais gordinha do que essa. Então, se vocês colocarem uma ao contrário da outra, dá certinho pra encaixar na forma. Vamos pro esquema de novo de cortar os pedacinhos pra encaixar e deixar bem o fundinho. Agora nós vamos cobrir. Tô usando uma outra embalagenzinha dessa e vamos levar pra geladeira pra gelar. Depois de 3 horas e meia na geladeira, eu vou desenformar. Parece que ficou bem molhadinho. E aí, para cobertura, eu vou usar 8 colheres de leite em pó, 3 colheres de açúcar, pode ser o refinado também, o suco de 1/4 de limão, e uma caixinha de creme de leite. E agora eu vou terminar de fazer os acabamentos. E aí eu vou jogar um pouquinho de biscoito triturado. E vou levar pra geladeira para dar mais uma seguradinha. E essa foi a nossa receita de hoje. Para uma primeira vez está bem boa, mas sinceramente eu achei que esse recheio branco ele ficou com muito gosto de ovo. Eu não sei se vai ser igualzinho o outro, que 3 dias depois fica super bom, mas sinceramente se fosse para fazer de novo eu faria só ele no brigadeiro. E se liga, porque no próximo vídeo tem uma receita rápida e maravilhosa com coxinha de frango e legumes.